Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. E hoje é o nosso sexto episódio! Parece que este mês passou a correr. Porque fizemos um mês agora de podcast. Na quinta-feira passada, sim. Este é o sexto episódio. Estamos muito felizes. E não estamos arrependidas, pois não? Nada, e estamos cada vez com mais vontade de continuar isto. Verdade. As ideias já surgem de outra maneira. Estamos a entrar, acho que pelo caminho certo. Temos tido feedback vosso, que é ótimo. Sim. Com pessoas que se têm identificado connosco e com o que têm lido. Exato. Quer dizer que nós estamos a chegar àquelas pessoas. Exatamente. Significa que a mensagem que estamos a passar está a chegar. E além disso, já fomos premiadas com uma planta que vai ser a nossa planta mascote, que irá aparecer em breve. Queres dizer por quem é que foi oferecida? Sim, foi para o DJ Orange Tree. Sim, que nos segue e que identificou-se também com o programa. E foi no episódio do Murakami, onde falámos sobre a terapia das plantas. Pois foi. Em que ele se terá identificado também, não é? E também partilha o amor pelas plantas e achou que uma planta era pertinente para o nosso podcast. Portanto, queremos agradecer-te pela planta. Vamos cuidá-la muito bem. E esperemos que também continues a ouvir os nossos episódios. E vamos começar com o livro de hoje, não é? Sim, então hoje falamos sobre a Nobel da Literatura de 2022. Estamos a falar de Annie Ernaux e hoje vamos abordar aqui 2 livros. O primeiro chama-se Um Lugar ao Sol, seguido de uma mulher. Embora seja um livro só, ele é separado em São 2 contos. 2 peças, não é? 2 partes. Vamos começar por falar deste, que a primeira parte acaba por falar mais da sua relação com o pai, não é? Sim. Portanto, a Annie Ernaux constrói uma narrativa em elementos autobiográficos. Tu começas a ler o livro e começas a identificar que é a vida dela. Ela não esconde isso. Sim. Fala da relação com o pai e consegue estruturar a história e os sentimentos que deseja eternizar. Portanto, ela também só relata aquilo que deseja que as pessoas saibam. Sim. Se bem que nunca temos a certeza se realmente é autobiográfico ou não. Nunca tens. Tu partes do princípio que sim. Não é? Pode não ser. E por muito que tu leias de críticas a Annie Ernaux, tu acabas por perceber que sim, que ela escreve num contexto autobiográfico. O que é interessante, não deixa de ser interessante, mas às vezes torna-se um pouco confuso. Porque às vezes ela passa de escrita autobiográfica para modo diário. Sim. E tu já não sabes muito bem em que parte estás. E uma coisa que eu gosto na escrita dela é que há uma recusa em embelezar a prosa. Por vezes até se verifica a crueza do mundo em que descreve. Sim. Isto a mim não é fascinar-me, mas acho que nem todos os autores o conseguem fazer. E tratando-se então de uma autobiografia, supostamente, sim, é engraçado tu veres esta recusa pela parte dela. Esta escrita, eu acho... Como se fosse uma escrita muito própria, não é? E é crua. Ela é crua, basicamente. Ela é daquelas escritoras que não romantiza nada. Sim. Tu leias as obras todas que lês, tu não vês nada eternamente romantizado por ela. Sim. Portanto, isto até é um ponto que eu acho que distingue das outras escritoras. Eu gostei deste livro pela história em si, porque acho que me tocou mais a parte mais para a frente, que já lá vamos, não tanto esta parte inicial, É engraçado que a mim foi ao contrário. Ao contrário, não é? Mas isto depois também acho que parte um bocadinho das nossas vivências. Sim, das nossas memórias e é normal. Porque nesta primeira parte ela aborda... Primeiro o livro começa com a licenciatura dela, não é? Sim, exatamente. Mas depois acaba por haver aqui um retrocesso. Há uma regressão na história, até à infância dela. Tanto que o livro inicia mesmo com a morte do pai.
e depois é que se vai fazendo uma regressão Sim. à infância. Onde depois fala muito do pai, de Exatamente. situações com o pai. E há aqui também um ponto, um aspecto muito, acho que é fundamental falar, é as características vincadas das classes sociais. Sim. É muito abordado. E, aliás, falavam bastante na história da família e das mulheres, Da família, sim. O papel o da mulher. trabalho das mulheres, exatamente. sim, todas elas, da avó, de que eram Da uma série de tia, irmãs. Sim, exatamente. sim. E também falam muito depois na parte dos operários fabris. Sim. Já se falava do sindicalismo também na altura, embora, até no caso do pai, ele era operário, Sim. numa fase inicial, mas que Sim. também não era sindicalizado. Não era. Portanto, que nem fazia valer os seus direitos. Sim. Ele acabava por se ir arrastando. E digamos que nem era uma altura propriamente favorável economicamente, porque ganhavam o mínimo possível, não havia luta por direitos, portanto... Foram tempos muito complicados. Sobrevivia-se, não é? Exatamente. E fazia um esforço também para... Mas não sei se reparaste o esforço do pai para conseguir subir socialmente, porque ele passou do operário fabril e acabou por conseguir ter um negócio próprio. Sim. Portanto, aqui nota-se, sei lá, uma vontade de querer vingar na vida. Tanto que mais para a frente eles acabam por encontrar ali uma estabilidade. Certo. E também se percebe muito aquela situação de que eu não tive estudos, mas quero que a minha filha tenha. Portanto, vou fazer de tudo para que a minha filha vingue a nível académico. Sim. E consiga ter uma licenciatura. Que conseguiu. E conseguiu. E isso também é bonito da parte dele, querer que a filha evolua nesse aspecto. Sim. Até porque isso vê-se muito no caso entre pais e filhos. Sim. Muitas vezes os pais não puderam ter essa oportunidade e querem que o filho tenha, não é? E querem dar essa oportunidade aos filhos. Aqui foi bem sucedido. Portanto, ela tirou a sua licenciatura, que era na área das línguas, não é? É, nas letras. Das letras. E depois, na minha ótica, aprofunda a dor associada à perda e o peso do luto de uma forma muito pragmática. Mais uma vez a falar de perda, não é? É, eu acho que ainda não houve nenhum em que não tenhamos falado. Realmente. Mas é uma coisa da vida. Certo. É super presente. A única certeza que tens na tua vida. Não é propositado, mas mais uma vez é um livro que aborda a perda, sim. E muito gostosa. Estamos a falar do pai, para já. Gostosa e o sentimento dela. Tu consegues, ao ler aquelas frases, perceber a angústia dela. Sim. Embora ela não a exponha de forma evidente, mas consegues verificar mesmo a angústia, a dor. Ela aprofunda mesmo a dor. Chega a um ponto em que aprofunda mesmo a dor. Houve ainda uma altura, isto porque entretanto o pai começou a adoecer, não é? Em que a mãe é que ficava mais tempo no estabelecimento, no comércio próprio, se bem que ele ainda esteve na... Ele iniciou ainda, o primeiro estabelecimento que abriram, ele ainda estava como operador fabril, tanto que não estava a tempo inteiro com ela. E estava ela no negócio. E estava ela a tempo inteiro. Mais tarde, no segundo estabelecimento que efetivamente abriram, é que estavam os dois em simultâneo no estabelecimento. Eu lembro-me que a mãe, já vamos falar depois na próxima parte mais aprofundadamente, mas eu lembro-me que a mãe era muito prestável neste negócio, chegava a deixar as pessoas levarem as compras. Sim, era tipo fiado. Era fiado, sim. Como se via muito antigamente. O fiado. E então ela dedicava-se muito ao trabalho e acabava por ter essa primeira preocupação, mesmo que a filha fosse interrompê-la, ela não permitia. Eu estou no posto de trabalho, exatamente. Tenho pessoas para atender, é quem nos sustenta. Era o sustento, era o pão, sim, não era? E mesmo assim, aquilo depois começou a perder um bocadinho o rendimento, mas devido a essa questão, porque não havia melhorias de trabalho, não havia de condições de trabalho, não havia melhorias salariais, e ela era obrigada a ter que dar fiado. Sim, era obrigada. Ela não era obrigada, ela fazia aquilo para ajudar as pessoas, não é? Pronto, ela no fundo ajudava
quem mais necessitava facilitava nesse sentido, mas também me lembro dela contar que muitas vezes iam as crianças, as mães ou os pais mandavam os mais pequenos lá à lojinha buscar isto ou aquilo, Porque ela não era capaz de dizer não a Sim. uma criança. E ela mandava o ralhete, diz lá à tua mãe para vir cá acertar as contas. Sim. Mas queria referir isso porque acho que e acho que hoje em dia ainda acontece talvez nos meios mais pequenos, Sim, nas mesmo aldeias sítios mais sim, pequenas. sim. É Porque possível, sim, acredito se que na sim. altura as coisas não estavam bem, Neste hoje momento também não estão e infelizmente isso continua a acontecer. É verdade. Por isso acho que podemos passar à segunda parte do livro, Que é Uma Mulher. Uma Mulher, que acaba por ser também outro conto, por parte da Annie Ernaux, que foi juntado ao Lugar ao Sol, como já mencionamos. Que aborda muito a relação da Annie com a mãe. Com a mãe, sim. Sim. Basicamente também dá a entender que é uma narrativa construída em elementos biográficos. E ela acaba por descrever a mãe como uma mulher que sempre se diferenciou das outras. Sempre enfrentou dificuldades, Sim, mas sempre conseguiu... Era uma mulher de luta. sim. Nunca baixou os braços. Sim. Eu acho que ela era fria nesse sentido, que era siga para a frente, a situação está complicada, mas eu estou aqui para trabalhar. Ela chegava a ser mais fria com Sim, ela a não filha. demonstrava grande afeto pela Sim. filha. E isto vem já um bocadinho também do histórico da família. No caso da mãe, da Annie, ela perdeu o pai cedo, abandonou a escola cedíssimo. E foi obrigada a ir trabalhar. Sim, sim. Aos 12 anos, ela foi trabalhar para uma fábrica de margarina e ela aborda aqui no livro o frio extremo, a umidade, as frieiras. E estamos a falar de uma criança com 12 anos. Sim, as condições Impensável isto acontecer hoje em dia, não é? Sim. Pelo menos, hoje em dia era impensável. Pelo menos cá. Sabemos que existe, mas não... mas aborda aqui o trabalho árduo de todas as mulheres da família, da sua avó ainda, e isso continua, porque as mulheres continuam a mostrar que são mulheres de força e de garra e de de trabalho. luta. Sim. Existe um equilíbrio de emoções, porque, na minha opinião, ela aqui tanto põe a mãe num patamar muito elevado, Sim. como acaba por sentir vergonha da mãe. Porque a mãe também não tem uma relação muito fácil com ela, não é? Sim. Eu acho que a Annie, talvez agora falando de todo o livro, não é? Porque já estamos nesta segunda parte, era um bocadinho a menina do pai. Era. Embora a mãe tinha ali uma parte, lá está, isto é personalidade, chegava a tratá-la mal, a ofendê-la, mas depois agarrava-se a ela. Passados 5 minutos. Sim. Mas a mágoa já lá está, a ofensa já lá está, mesmo depois venha ao abraço. Não são esses 5 minutos depois que não Sim. são esses abraços, nem esses carinhos que te vão fazer Sim. esquecer do que... Mas neste caso a mãe parece que, como o pai também adoeceu e ela continuou sempre com o negócio, só mais para o final é que depois acabou Sim. por se desfazer do negócio e deixar de trabalhar, sempre foi uma mulher de força, que também daquelas que não se resignou e que não parou de trabalhar. Mas depois acho que esse lado efetivo... ficou muito aquém. Sim. E depois notas que ela fica também é muito doloroso ver como lida quando a mãe adoece, porque a mãe Sim. depois também acaba por adoecer. Sim. E ainda se nota que há ali um reconhecimento ainda que ambíguo de todo o empenho da mãe para que ela tivesse uma vida diferente, porque a mãe também desejava Sim. que ela academicamente fosse bem sucedida. Sim. Eu acho que este lado, que esta altura lhe tenha sido também muito gostosa, porque ela passou pela perda do pai, Sim. também com uma doença diferente, não é? Sim. Mas para mim, em todo o livro, esta parte final em relação à mãe foi a que me tocou mais. Porque a mãe ainda chega a viver com ela. Sim. E não foi fácil a relação delas, porque a Annie já era crescida, já tinha os filhos, era casada, mas também não deixou a mãe. Sim. É curioso, É. porque houve ali fases da vida que a mãe não foi muito empática com ela, não é?
mas também chegou talvez ali a uma altura que teve que se calhar compreendeu, não é? Sim, é tal parte do reconhecimento Sim. que acabas por verificar que há um reconhecimento. Eu sinceramente gostei mais do primeiro conto, de Um Lugar ao Sol, do que de Uma Mulher. Mas pronto, são opiniões. Achas que podemos falar do motivo da mãe ter adoecido? Qual era a doença? Podemos, acho que não há. Era Alzheimer. Foi Alzheimer. Sim. Que é uma doença que acaba também por ter um desgaste muito grande. Sim, e talvez por isso, não sei se tenha sido isso que também me tenha tocado, porque ela vivendo com a mãe e a mãe passando a um estado total de Alzheimer, não é? Porque uma coisa é haver momentos de perda de memória, que mesmo assim depois já não são fáceis de lidar, não é? Outra coisa é ver constantemente uma pessoa estranha ali, Sim. a mãe não a conhecer, simplesmente, até porque tinha netos, não é? Os netos podiam estar ali que para ela não... Ela não conhecia, não reconhecia, neste caso. E acabou por ser uma descida a pique, não é? E depois tornou-se uma pessoa extremamente dependente. Sim. Eu pensava que ias dizer outra coisa, que era tornou-se numa pessoa estranha. E tornou. Que também é um bocadinho isso, não é? Parece Também. que é uma pessoa estranha que fica ali, embora fosse a mãe dela, mas é como se ganhasse outra personalidade, Sim. não é? Sim. Isso- É porque é outra pessoa. Sim. Já viste o que é? Tu viveres uma vida inteira com as tuas memórias, com as pessoas com quem vives, teres as tuas memórias, Sim. ponto. E de um dia para o outro ficas sem essas memórias. Sim. Por isso Eu eu olho acho para que... ti, não te conheço Sim. e sempre vivi contigo. Sim. Isso é muito doloroso. E não Para só... quem está Sim. doente, mas para quem está por fora. Para quem lida, sim. E é uma doença que não é fácil de lidar, que não tem propriamente cura, não é? Pode ter alguma minimização de Sintomas, mas acaba por não ter mas cura. E sim. à partida, toda a gente sabe que um doente com Alzheimer não vai Sim. recuperar. Sim. Há que lidar, não é? Que estar aqui a Tem acompanhar. um tempo definido, não é? E há que ter bons cuidadores, porque não é qualquer pessoa que é boa cuidadora Não, e de alguém tem que doente ter e alguém com isso para Alzheimer. lidar assim com uma situação, não é? Sim. Portanto, Por isso eu acho que também era importante tocarmos nessa Sim. parte, porque é algo também muito comum, hoje em dia sim. sim, e que merecem atenção, E que são muito desvalorizados, Sim. como nós sabemos. sim, Mas ficará para um próximo episódio. ficará, sim. Isso Mas hoje ainda queremos falar de outro livro da Annie Ernaux. Que não tem nada a ver Não com tem os nada a ver. temas que tivemos a debater. Não tem neste nada a momento. ver. Agora vamos falar de Paixão. Uma Paixão Simples é o título do É livro. o nome do livro. Mas Uma de Paixão simples não tem nada, Simples. Helena. De simples esta paixão não tem nada. Porque a Annie apaixonou-se já depois de divorciada, depois de filhos crescidos, apaixonou-se por um homem bastante mais novo. Que só ela que se apaixonou, não é? Só ela que se apaixonou, sim. Na minha opinião. Na minha e na tua. Ok. E para mim isto não foi uma paixão. Isto foi uma obsessão. Se bem que eu também acho que foi uma opção, mas não doentia. Ou Não, seja, mas ela não tinha noção bem de onde se estava a meter. Sim. E Mas- tendo a minha ótica, Sim. eu até acho que ela estava numa fase mais debilitada, mais vulnerável. Sim. E acabou por encontrar esta paixão para preencher aquele buraco que tinha ali aberto, Sim. não é? Porque nós, ao ler, é um livro bastante curto, Sim. tem 56 páginas, salvo erro. Sim. Tu consegues sentir, ela esmiuça a paixão que viveu. Ela faz um relato que é mesmo profundamente Sim. humano. Mas eu esperava mais do livro. Assim, eu também esperava mais, porque aqui o que o livro se baseia é na agonia toda dela. Sim. Eu tanto que, para mim, isto é um diário dela, Isto é um diário, não é de um episódio que ela teve na sua vida e que, tal como ela escreve no livro e diz, ela quis partilhar Ana, ela esta escreveu vivência. esta vivência, não foi para nós lermos inicialmente.
Ela escreveu isto para eternizar este amor que ela tinha vivido. E nós não referimos, mas estamos a falar de livros escritos em 89, 90, 90, sim. entre 88 e 90, sim. não é? Portanto, aqui tu consegues sentir a agonia que ela sente quando tudo termina. Ela chega a equacionar o sobrenatural, isto é, ir a médiuns, para recuperar. Sim. Ela volta a velhos hábitos na esperança de tudo voltar. Para associar. Sim, ela faz uma viagem e ela imagina que nessa viagem ele está com ela. Por isso é que eu te digo que isto não foi assim tão saudável. Não, eu acho que não. Não foi saudável. Eu acho que não. Eu acho que quando eu digo que era uma obsessão não doentia, era nesse sentido. Não foi saudável para ela, não. Mas não havia aqui forma de prejudicar terceiros. Não, ela só se prejudicou ela própria. Sim, e eu acho que talvez estivesse numa fase de menos confiança, de menos amor próprio, sem querer de forma alguma desvalorizar este episódio e a sua atitude enquanto mulher, mas acho que faltava aqui esse amor próprio para talvez ter passado este episódio dela e priorizar-se, porque ela aqui nunca se priorizou. Eu penso que se uma mulher nesta situação se priorizasse e se tivesse amor próprio, ela nunca ia chegar ao buraco que chegou. Sim. Nunca se ia sujeitar ao que se sujeitou. E não havia outros objetivos, não havia, porque isto era meramente tudo sexual. À volta dele. Sim, isto era meramente sexual. E nem havia... Tu não tinhas aqui uma relação de... Podia ser um amante, tudo bem, mas ser um amante, que iam ao cinema, iam jantar, iam passear, iam viajar. Mas não. Isto, as visitas dele eram a casa dela. É como se fosse programado. Vinha a esta hora e ia passava embora. lá à tarde, ao dia, não era? E ia embora. Portanto, isto era mesmo de cariz sexual. Sim. E não havia aqui qualquer partilha da parte dele, qualquer atitude que demonstrasse outra coisa. Ela nem menciona o nome dele durante o relato. Sim. Não menciona. Sim. Por acaso eu reparei nisso, nem ia abordar, mas assinala sempre com uma inicial, não é? Sim, porque esta pessoa existe mesmo. Esta história existiu mesmo. Mais uma vez verifica-se uma escrita autobiográfica. Sim. Isto para mim nem foi autobiográfico, isto foi um diário que ela escreveu. Mas tive pena que não houvesse mais objetivos nesta história. Eu acho que ela podia acrescentar que podia dar o ponto negativo, que foi esta parte, e depois podia acrescentar que o cuidado, a autoestima numa mulher é muito importante. Sim. Para evitarem cair nestes... Isto acaba por ser uma loucura. Sim. Não é saudável. E não é uma paixão simples. Não é uma paixão diz simples. o título do livro. Simples não tem nada. Isto para mim não é uma paixão. Ana. Isto para mim é uma obsessão. Sim. E não é uma obsessão simples. Isto é uma grande obsessão. Sim. Porque acaba por fazer mal. Ela acaba por deixar de viver para ela e vive perante o relacionamento que não é relacionamento. E só pensar que ele vinha, ia comprar peças de roupa, ia estrear peças de roupa naquele dia para ele não ver com roupa repetida, e depois o facto de não haver aqui mais nada na sua rotina diária, não houve outro desenrolo de outros acontecimentos. Isso deixou-me um bocadinho... Sabes, a parte que li, que até transcrevi, foi continuar a escrever é também adiar a angústia de entregar o texto para outros lerem. Portanto, é o que eu te digo, ela escreveu isto como diário. Sim. Pois. Como diário mesmo. Então podia chamar-se Diário de uma Simples Paixão. Não, Diário de uma Obsessão. Exato. Olha, para concluir aqui, Annie Ernaux, gostei muito do Um Lugar ao Sol. Gostei muito da escrita dela, da parte de não romantizar, bastante crua, pragmática. Sim. Uma paixão simples, lê-se, mas não fiquei grande fã. Se me perguntares se vou ler outro livro de Annie Ernaux, tenho curiosidade em ler O Acontecimento. Eu não. Eu não tenho curiosidade porque eu li o primeiro de Um Lugar ao Sol, de uma mulher que gostei e que me tocou ali numa parte final,
e depois li este Uma Paixão Simples E até te vou contar um e segredo. fiquei, bolas, só isto. Até te vou contar um segredo. Vais-nos contar um segredo, Vou-vos não é contar só a um mim. segredo. Também existia outro livro para falar da Annie Ernaux, que seriam Os Anos, em que eu comecei a ler o livro e não fui capaz de o acabar. Porque o livro não me prendeu minimamente. Não consegui. Está escrito de uma forma completamente confusa. Tu ficas na incógnita se é um diário, se é uma relação, se é uma autobiografia. Mas conseguiste tirar alguma coisa da história? Sabes porquê consegui tirar? Porque li Um Lugar ao Sol. E há muita parte que coincide, porque na parte do pai tu tens uma regressão até à infância. Sim. E aqui Os Anos inicia, é uma breve não, uma abordagem aos anos dela. Sim. E consegues tirar algumas... Estás a ler e eu já li isto, Ok. mas achei-o bastante confuso. Há umas certas ligações. Porque depois aparecem-te personagens que tu não sabes de onde é que apareceram aqueles personagens. Porque basicamente estás a ler os pensamentos dela. Portanto, não sei se mais tarde iremos ou não abordar algum livro da Annie Eu de Ernaux. facto não fiquei com muita curiosidade, mas quem sabe? Quem sabe? Por isso é que um escritor tem várias obras. Exatamente. E não somos Umas todos diferentes. obrigados a gostar do mesmo. Sim, e umas diferentes das outras, quem sabe não nos venha a surpreender Exatamente. com outro livro. Vamos ver. Até lá há muito livro para falar. Mas, devido aos vossos feedbacks, eu acho que vamos querer saber quais é que são as vossas opiniões, se já leram livros de Annie Ernaux. E quais é que nos recomendam, então? Sim, e até podem deixar aqui nos comentários do Sim. episódio, onde ouvirem, porque vamos gostar de saber. E temos recebido as vossas sugestões de outros livros. Que nós prometemos que vamos abordar. Sim. Até agradecemos as vossas sugestões. Que isto, os livros são muito. E acho que agora vamos responder a uma questão que te colocaram. Se era possível ler o mesmo livro 2 vezes. Exatamente. Eu digo-te que sim. Sim. Eu já li vários livros 2 vezes e às vezes até em fases diferentes da minha vida. Li, por exemplo, O Monte dos Vendavais, quando conheço. tinha 15 anos, e li-o mais tarde. Ok. E adorei. Há livros que já reli mais que uma vez, basicamente clássicos. E há livros que são tão bons, que sim, que dá vontade de ler 2 vezes. E depois também é muito importante ver a perspectiva do tempo, a perspectiva temporal. Quais eram os teus pensamentos na altura, Sim. em que fase da tua vida estavas, como é que esse livro te acolheu, Até ou como é porque que tu acho que acolheste esse livro. Com o espaço de tempo tu vais dar atenção a partes do E tu livro mudas. que numa segunda vez Sim. vais dar atenção a outra. E tu não é? mudas, não é? Ao longo dos anos, tu não és a mesma pessoa que eras quando tinhas 15 anos, certo? Sim. E então até acho interessante reler livros passados até há alguns anos. Eu não faço não faço por iniciativa, porque acho que há tantos livros que eu quero ler, a não ser que precise de reler por alguma razão, como agora há um episódio, há um podcast, não sei se já ouviram falar, A Desobediência que é o Literária. Desobediência Literária. E nós temos, às vezes, já lemos o livro há muitos anos e temos que pegar nele novamente. Sim, só por isso. Tirando isso, há livros sim que eu gostava de lhes voltar a pegar, que eu lembro-me da história que é tão bom que quero voltar a ler. Mas há tantos livros novos, não é? Tenho tantos ainda por ler que... Sim. Mas colocamos a vocês a questão, vocês acham que é possível ler o mesmo livro 2 vezes? Também gostávamos de saber a vossa opinião. Por isso, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que fiquem connosco. E continuem connosco. A acompanhar-nos. Subscrevam o canal do YouTube se ainda não o fizeram. Adicionem no Spotify à vossa biblioteca. E continuem a acompanhar-nos no Instagram, porque como já perceberam, há alguma interação por lá que não acontece nos outros canais. E vai continuar a haver. Obrigada! Obrigada, beijinhos, até à próxima! Beijinhos!